como é que tá configurado? Peraí, que eu acho que agora eu descobri o que foi. Ainda só mais um segundinho. Você tá igual eu ontem, o mouse fica passando na minha cara aqui. Não, o mouse eu já desisti dele. Eu também não consegui O fazer isso. mouse não é um problema que eu vou lidar na minha vida agora. Eu vou ter que descobrir também. Descobriu? Áudio. Nananã. Sim e não. Agora Ó, sim. Agora sim. Agora ah, foi. beleza. Não, ainda bem que eu não falei besteira, hein? Imagina só se eu tivesse falado besteira. Ufa! Obrigada por Pronto. esperar, Agora, gente. Desculpa os problemas técnicos, pessoas que nunca fizeram live tentando aprender. Mas, gente, boa noite. É, Eu sou moderadora, uma das moderadoras do Clube de Ciências de Terapia Ocupacional. Até então tá eu e uma colega. É, E a ideia é a gente postar essas lives uma vez por semana com vários professores convidados da UFMG. A gente vai estar tentando trazer professores de fora também. Então é importante que vocês deem sugestões, você falem com a gente depois na caixinha lá de mensagens no Instagram. Se tem alguém que vocês querem que chama, que vocês têm curiosidade, que a gente vai tentar entrar em contato. E é isso, não vou tirar mais tempo do Bruno não, né? Porque já perdemos 15 minutos aí com problemas técnicos. E é nóis. Vai lá, Bruno. bom, gente, primeiro eu queria agradecer, né? Lógico, ao Clube de Ciências da Terapia Ocupacional pelo convite. Foi uma honra para mim, né? Ter sido escolhido na votação, me sentindo, sim, quase importante, né? E aí eu quero falar para vocês, né, eu dei alguns temas para conversar com vocês, e um dos temas escolhidos seria para conversar, falar um pouquinho de filosofia da ciência para vocês. E aí, é lógico, né, que como isso aqui é uma live, a gente está todo mundo aqui em isolamento social, em quarentena, eu não quero dar uma palestra, né, eu não quero dar uma aula para vocês, eu acho que vocês já estão cansados de palestras e aulas minhas. Então, eu quero fazer um bate-papo com vocês. E aí, eu vou falando sobre o que é filosofia da ciência e vou discutindo com vocês para ver quais são as dúvidas de vocês, o que vocês pensam da ciência, tá bom? E aí, eu vou tentar interagir com vocês, apesar que agora fica, né, um pouco tem um delay, tem um atrasozinho. Eu tô vendo que eu tô picado também aqui no YouTube, né? Eu tô vendo que fica dando uns lags, mas eu espero que para vocês não esteja tão ruim. Mas eu queria fazer a primeira pergunta para vocês, uma pergunta simples. E eu quero ver se alguém vai ter resposta disso. Hein? E a pergunta é: o que é ciência, gente? O que vocês acham que é ciência? Me conta, vamos ver. O que vocês vão falar? O que vocês acham que é ciência? Escreve aqui para eu ver o que vocês pensam o que é ciência. Eu vou esperar um pouquinho para ver o que vocês escrevem. Me fala o que é ciência e aí a gente começa a discutir, porque filosofia da ciência, já começa a colocar aí, tá? É porque tem um delayzinho, tá bom? Coloca para mim, já coloca assim, o que vocês acham que é ciência? E aí eu vou começar a conversar com vocês aqui agora sobre o que é filosofia da ciência, por que é que a filosofia da ciência, a preocupação da filosofia da ciência não são os resultados que a ciência tem. Até tem uma parte que ela tem o interesse de pegar olha, tem a Carlinha, eu acabei de ver aqui que a Carlinha, a Carla, que é professora também de psicologia, da psicanálise, colega minha lá colega da Lumine Canadá Brasil, eu já fui presidente também da Lumine Canadá Brasil, tá aqui, ó tô orgulhoso. Bom, e aí é o seguinte, a gente sabe que filosofia da ciência é um ramo da filosofia que ela questiona o que é ciência, entendeu? E isso é muito interessante quando a gente vai pensar, porque às vezes a gente fala assim, isso aqui é um resultado, isso aqui é cientificamente comprovado, uma coisa tão comum de escutar, né? Eu acho tão feio falar isso. Mas e a gente sempre se pergunta, mas o que é ciência, né? O que a filosofia pergunta, a própria ciência pergunta o que é ciência.
E aí eu queria que vocês me falassem, até agora ninguém escreveu nada, só a Fabiana escreveu substantivo feminino. Eu estou esperando. Me contem o que vocês acham que é ciência, tá? Me falem o que é que vocês acham que é ciência e por que a ciência tem, entre aspas, um poder de conhecimento, né, de passar do que é conhecimento, e ao mesmo tempo ela não tem poder nenhum na sociedade, né? A ciência tem pouco poder na sociedade, não tem constituição nenhuma de nenhum país baseado em ciência, ou são baseados em crenças, ou religião, ou cultura, tradição, né? E a ciência nunca teve esse poder, nunca teve o poder que as pessoas acham que a ciência tem. Mas ela tem um poder de certa autoridade dentro do campo científico, de conhecimento. E eu queria saber de vocês. Vamos lá, estou esperando ainda, ninguém escreveu nada. Deixem de ser tímidos. O que vocês acham? O que é ciência? Ó, o que vocês acham que é ciência? Que a filosofia da ciência se questiona sobre o conhecimento científico? Ó, a Ana Carolina colocou aqui, a ciência é algo que busca ter um conhecimento sobre algo mais profundamente. Ó, tudo aprofundado de algo. Ó, mais uma. Vamos ver, quem mais? Será que alguém tem mais ideias? O que vocês acham? O que vocês colocariam que seria ciência também? Vamos ver, esperando aqui, ó. Replicável. A Maene colocou, replicável. Quem mais? Alguém mais? Uma das formas de explicar o mundo. Ó, mais uma. Vamos ver, quem mais? Quem coloca... vamos ver se tem mais pessoas com mais ideias. Vamos ver. Nada? Esse pessoal tá tímido demais, Tainá. Não é possível. Pois é, gente. Aí pergunta, aproveita, tem 19 pessoas. Quero 19 comentários aí. Senão eu vou fechar o clubinho, acabou o clube. Bom, então vamos lá. Eu vou contar um pouquinho para vocês o que a gente fala sobre ciência. Bom, quando a gente vai pensar em ciência, a filosofia da ciência, então, ela se questiona realmente o que é ciência. E essas são o que vocês colocaram, de algumas dessas explicações que vocês colocaram, são realmente conhecimentos comuns de como a gente pensa. Ó, Rodrigo colocou, ciência surge para tentar afagar a necessidade humana por certezas. Ó, interessante, hein? Ó. Então, a gente tem aqui várias formas, né, de diferentes explicações do que seria ciência, e ciência realmente é uma forma, né, fica dentro do braço do que a gente chama de filosofia. Então, se a gente olha a filosofia como se fosse um guarda-chuva, a ciência, ela fica dentro desse guarda-chuva, né, dos tipos de pensar, de tentar explicar o mundo, né, ou tentar acessar o que é verdade, que é uma crítica grande que tem dentro da ciência, se é possível acessar o que é verdade. Então, quando a gente vai pensar em ciência, hoje, nós não temos uma definição, até hoje, nós não temos uma definição fixa do que é ciência, tá? Essa é uma coisa interessante para a gente pensar. Porque às vezes a gente acha que, a gente vai falar de que é ciência e acha que é uma coisa comum, que é automática na cabeça das pessoas, e não é. Seria basicamente, por exemplo, dentro da biologia, quando uma pessoa pergunta para um biólogo o que é vida, dá tela azul. A gente não sabe nem explicar o que é vida. Você vai falar, por exemplo, vírus. Vírus é vida ou não é vida? Ou ele tem estágios que a gente chamaria de vida e outros estágios ele não é considerado vida. É difícil. Porque se a gente for parar para pensar, o vírus ele encosta, né? O coronavírus, por exemplo. O coronavírus ele vem aqui flutuando, tal, ele vai encostar na célula, tem uma proteína chama ECA2 ou ACE2, deve ser em português ou em inglês. Ele ancora, aqui não está mexendo nada, não tem metabolismo, não tem gasto de energia, não tem nada. Ele está ali, viral, encostou, essa cápsula encostou, aí ele ancora, injeta o RNA viral para dentro da célula, ou ele é engolido pela célula, e aí ele replica aquele material viral. Mas em nenhum momento ele tem gasto energético, em nenhum momento ele tem independência, entre aspas, entendeu? Isso é vida, mas ele faz a produção, e ele sofre seleção natural. Então, a gente chama isso de vida? É super difícil, para a biologia é muito difícil. Dentro da psicologia tem outros temas, outros conceitos que são difíceis de colocar, né? Igual consciência. Né? Existem várias e várias formas de conceitualizar consciência, ou sem ciência, que é outro, emoções. Gente, quando a gente vai falar de emoções, já é difícil pra caramba. Coitado, a Carlinha aí, que
a Carla, que é psicóloga, ela sabe, é difícil demais conceitualizar e colocar isso em prática, sendo que é difícil criar, até mesmo ter o conceito disso. A mesma coisa acontece com o que a gente chama de ciência. A ciência não foi uma coisa inventada que a pessoa faz um acabamento e fala, a partir desse momento nós temos o que a gente chama de ciência. Não. Então, quando a gente olha na história, né, da ciência, na história do desenvolvimento de conhecimento, a gente, por ser eurocêntrico, né, a gente acaba colocando a história da nossa forma de conhecer, a nossa forma de saber, de construção de conhecimento, através da filosofia grega, né? Então, essa é como se fosse a origem, né? Com primeiro os pitagóricos, né, os pré-socráticos, e depois os pós-socráticos. Então, a gente tem essa forma de conhecimento. E uma das coisas que é interessante é porque, se a gente for pensar num pré-ciência, porque depende da forma que a gente vai querer colocar, por exemplo, como eu falei, o vírus, pelo fato dele não ter metabolismo, tem gente que acha, que considera o vírus mais para não vida, né? E tem pessoas que, pelo fato do vírus sofrer seleção natural e ele fazer replicação, tem pessoas que colocam ele mais para o que é vida, entendeu? Eu sou um desses, eu acho que ele é o que a gente chama de vida, que é um sistema auto-organizável, tal, que auto-organizável, complexo, dinâmico e tal. Então, eu considero o vírus mais próximo do que a gente chama de vida. Bom, mas se tem esse meio termo aqui, tem pessoas que colocam para um lado, para o outro, tem gente também que coloca, por exemplo, que pós-socráticos como Aristóteles, ele tem gente que coloca ele como um dos primeiros cientistas. Agora tem gente que é mais crítico, né, colocando mais como método científico, e fala, não, Aristóteles não foi o cientista, ele foi um pré-cientista, é uma filosofia pré-ciência. Então ele vai iniciar o que depois é chamado de ciência, aí vai colocar como construção do método científico, como nascimento da ciência moderna. Não, nascimento da ciência. E a pessoa que considera a ciência já começando com Aristóteles, ele fala que ali é uma ciência clássica, ciência antiga, e a ciência moderna vem com o método científico. Então, como eu falei, até mesmo essa discussão do que é ciência, do que não é ciência, essa é uma discussão dentro da filosofia da ciência, né? Então, quando que nasce o que a gente chama de ciência, por exemplo. E aí, é interessante porque uma das coisas legais, quando a gente vai pensar de ciência, se a gente coloca Aristóteles, por exemplo, como se fosse um dos primeiros, né, cientistas, Aristóteles ele começa com o que a gente chama de lógica dedutiva, que seria basicamente o seguinte, tá? Se a gente for considerar isso como se for filosofia da ciência, se for ciência já, que é uma forma de generalização daquele conhecimento. Por exemplo, ele ia fazer testes, tá? O Aristóteles, por exemplo, não tem um ponto que nós chamamos de método científico, é que você cria uma hipótese e testa aquela hipótese, tá? Então, a ideia mais ou menos aristotélica é, ele observa um fenômeno da natureza, e aí ele faz uma dedução em cima daquela observação, e aí ele faz, a gente chama até de silogismo, tá? E aí, o que é interessante nesse aspecto é assim, ele vê um sapo, tá? E ele vê um sapo que, quando ele põe o sapo na água, o sapo nada, tá? E aí, na dedução lógica dele todos os sapos são muito iguais, são muito similares, né? São bem parecidos. Então, ou seja, se um deles nada e os outros são da mesma característica, né? As mesmas condições, né? O ser o mesmo animal, qualquer sapo que eu colocar, se ele tem as mesmas condições, qualquer sapo que eu colocar na água, ele vai nadar. Então, isso é uma dedução lógica, tá? Uma lógica dedutiva, na verdade. E aí, o que é interessante é que, com isso, você cria uma generalização, e essa generalização te facilita na construção de conhecimento, tá? Então, considerando as premissas, que é muito importante isso, considerando que as premissas são iguais, ou seja, considerando que o sapo ele tem as 4 patas, as 4 pernas, ele tem as 4 pernas, os 4 membros, ele está vivo, né? Ele está na água, no ambiente aquático. Então, se você usa essas premissas e você fala, então tem essas mesmas condições, se eu colocar esse animal, o sapo na água, ele vai nadar também. Tá? Então, essa lógica dedutiva te facilita para a gente
encontrar, né, para a gente considerar que tem eu esqueci o termo, mas uma, vou lembrar o termo, mas como se fosse uma coisa comum, uma coisa que acontece na natureza com um padrão natural, tá? Então, um padrão natural. Mas o que acontece? Quando a gente olha isso por que algumas pessoas não consideram isso como ciência? Porque ele é dedutivo, porque ele ainda não é um dado empírico, ele não é formado por, por testes. Eu não vou chegar e falar o seguinte, o que seria no método científico? O método científico é, você faz essa observação, e você fala, bom, então sapo, ele nada. Se eu chegar e cortar a perna do sapo, ele vai nadar? Essa é uma forma. Você vai tirar uma premissa, um primeiro dado, né? Que ele vai precisar da perna. E aí você começa a construir. Não, então o sapo com perna, ele consegue nadar. Ah, e se eu colocar o sapo no cimento, ele consegue nadar? Ah, o sapo no cimento, ele já não consegue nadar. Então você vai fazendo hipóteses e vai testando. Esse é um método científico. Por isso que algumas pessoas não consideram o Aristóteles como se fosse um cientista. Tá? Eu, como eu falei, eu abro mais, eu acho que ele foi um cientista, mas um cientista clássico, não um cientista da ciência moderna. Tá? Então, isso é interessante para o pessoal já começar a ter uma ideia do que é ciência, tá bom? Então, essa é a primeira coisa. Então, primeiro, ter uma dedução, que a gente chama de generalização. Essa generalização é importantíssima, ajuda muito a construção científica. Por outro lado, ele tem críticas. Por exemplo, isso significa, então, que todos os sapos nadam? Aí você descobre que tem espécie que não nada. Aí você fala, então não são todos os sapos. São todos os sapos dessas espécies, não dele. Então são todas essas construções que a gente vai descobrindo ao longo do tempo. Ou um sapo que tem uma mutação em que tem fragilidade ou enfraquecimento muscular, ele não consegue nadar. Então, a gente vai tendo pequenas coisas que vão questionando essa dedução, essa lógica dedutiva. Tá? Mas, de novo, você vai pegando mais informações. Então, a generalização, às vezes, ela vai ficando até mais específica, ao invés de ser toda generalizada. Onde a gente aplica isso na ciência moderna hoje? Né? Como é que a gente coloca essa dedução lógica, essa lógica dedutiva, na ciência moderna? Por exemplo, se você chega e disseca o intestino de um animal, né? Um intestino, você tá lá mexendo no corpo de um coelho. Aí você vê o intestino do coelho. Aí você vê dentro do intestino do coelho tem comida. Aí você fala, esse órgão que a gente chama de intestino é onde a comida passa. E aí você faz uma generalização ou uma lógica dedutiva falando que todos os intestinos de todos os coelhos é por onde passa a comida. Entendeu? Isso é uma dedução, uma lógica dedutiva, uma generalização que a gente coloca na ciência. Tá? Quando a gente vai pensar na ciência moderna, se a gente for pensar isso em conceitos até mais modernos, seria o seguinte: a mutação na proteína, uma mutação no DNA da proteína tal faz com que essa proteína ela mude a estrutura, tá? Então o C terminal sai do lugar e aí essa proteína não consegue mais ligar em outra proteína, essa célula não consegue fazer um hormônio, tá? Isso, aí a gente deduz, faz uma lógica dedutiva, de que todas as pessoas ou animais que têm essa mutação, elas vão ter problemas de liberação desse hormônio. Essa é uma generalização. Significa que todo mundo que tiver problema de liberação desse hormônio tem essa mutação? Talvez não, mas é uma generalização que a facilita para tratamento, né? Para tratamento, algum medicamento e tal. Então, isso tudo faz parte da ciência moderna, lembrando, lá em Aristóteles. Bom, o que acontece? Ao longo do tempo, né, a gente passa aí por um período que a gente chama da Era das Trevas, né, que foi durante a Idade Média, e durante a Idade Média a gente perde um pouquinho, porque, por exemplo, Hipócrates, ele colocava que epilepsia, quem já teve aula comigo deve lembrar, né, quando eu conto desses casos. Hipócrates, por exemplo, ele falava que a epilepsia era uma doença natural, né, não era uma doença sobrenatural, né? Era uma doença do cérebro. Até ele coloca doença no cérebro, se não me engano, que é uma coisa que a gente briga bastante de não colocar coisas no cérebro, né? Então, disfunção cerebral levaria a epilepsia. Mas ele não pensava dessa forma. Ele falava que era uma doença natural, tá?
Mas durante a Idade Média, né, já passando da queda do Império Romano e tal, as pessoas começam a colocar como se fosse uma doença, né, um transtorno sobrenatural. A pessoa, ela não tem um transtorno da natureza mais. Ela tem uma possessão demoníaca. Então você perde um pouquinho do conceito de ciência. A ciência, a forma de pensar, por exemplo, da lógica dedutiva aristotélica, ela perde um pouquinho de força ao longo da Idade Média, o que é compreensível. Pensa bem, a Idade Média passa por crises mais crises, epidemias e mais epidemias. Olha o caos que a gente está com essa epidemia hoje. Então, a Idade Média, se você pensar que as pessoas tinham um monte de epidemia sem ter a menor ideia do que estava acontecendo, deve ter sido um caos ainda maior, um maior medo. Então, é óbvio que o fato de pensar, de fazer construções lógicas, ela fica mais prejudicada, né? Óbvio. Bom, aí o que é interessante, uma coisa que eu adoro contar nessa primeira aula, né? Vocês sabem disso, é mostrar como que o mundo dá voltas, né? A primeira universidade da história, né? Ela não foi fundada, que a gente tem conhecimento, ela não foi fundada na Europa. Ela foi fundada no norte da África, em Marrocos. E uma universidade chamada Al-Qarawini, tá? Que foi fundada por uma mulher. Eu não lembro o nome da mulher, mas foi fundada por uma mulher. Olha só, no norte da África, uma região que era islâmica, uma mulher fundou a primeira universidade da história. Enquanto isso, na Europa, estava tendo uma idade das trevas intelectual, né? Algumas coisas estavam funcionando relativamente bem, mas era uma época muito mal, né? Pensando em relação ao conhecimento. E aí foi fundada essa universidade, e aí a gente tem o primeiro relato de uma coisa que pode ser o primórdio do que a gente chama de hipótese, de formulação de hipótese. E como é que chama? Al-Haytham Ibn Al-Haytham, gente, não sei falar. Haytham, alguma coisa assim. E o Haytham, vou chamar Haytham, tá? Bem brasileiro, portuguesado mesmo, tá? Haytham. O Haythamzinho estava lá, e ele estudava ótica. Ele fazia dissecações até para ver que, em relação à ótica, ele descobriu o nervo óptico, se não me engano foi no porco que ele fez experimentos. E o Haytham, ele foi a primeira pessoa que a gente tem relatos dentro do livro dele fazer uma hipótese. E o que é uma hipótese? É muito interessante, porque geralmente quando as pessoas pensam em hipótese, elas confundem hipótese com teoria. Que seria o seguinte: teoria é um conhecimento que já tem muita informação, por isso que a gente chama de teoria da evolução. A teoria da evolução, ela não é que ela precisa ser testada, não. É um conhecimento que já está bem construído de forma experimental e não de forma matemática. Não tem uma fórmula matemática que explique evolução, não tem. Mas existem um monte de experimentos, vários e vários e vários experimentos, que mostram como acontece a evolução através de seleção natural, de mutação, o que a gente chama de neodarwinismo. Já é um conhecimento forte, bem sustentado, só que não tem fórmula matemática. Quando tem fórmula matemática, a gente chama de lei. Então, existe uma confusão que a gente aprende no ensino médio, de que uma teoria ela se transforma em lei. Não, são coisas diferentes. Lei tem uma construção matemática, uma explicação matemática, e teoria tem uma construção experimental, de dados, de várias informações. E os dois caminham juntos. Às vezes, a lei e a teoria, elas se reforçam uma à outra. Às vezes, não. Às vezes, a teoria ela funciona sem ter a lei por trás, que a gente não sabe a parte matemática, e às vezes a lei funciona muito bem, mas não tem a teoria ainda, porque a gente não tem experimento em relação a isso. Tá? Várias teorias, principalmente em relação à física, a física astronômica, quando a gente vai de astrofísica, quando a gente vai pensar nisso, ela tem muito mais teoria, né, do que necessariamente a gente tem. Tem muito mais leis físicas que às vezes até teorias, porque a gente não tem, a gente tem a matemática, mas não tem a parte da observação, da parte empírica. E algumas teorias, por exemplo, já tem mais observações, mas não tem essa forma matemática. Então são coisas diferentes, mas andam juntas e podem, obviamente, uma sustentar a outra também.
E o que é hipótese? O que o Raitan ele traz de hipótese? O que ele coloca isso? Hipótese é o seguinte: pega um conjunto de premissas, né? Você pega um conjunto de informações e fala, baseado nessas informações, eu acho que isso acontece. Então, vamos lá, vamos pensar. Baseado no fato que tem DNA dentro da célula, e toda célula tem DNA, então, na hora que a célula se divide, eu acho que o DNA se divide, e aí vai para as células. Aí, o DNA ele tem que ter uma duplicação. Então, eu acho, tem uma hipótese, de que o DNA ele se duplica e depois ele se divide em duas células diferentes. Tá? Então, isso é uma hipótese, baseada em quê? Nas premissas de que todas as células têm DNA, né? E que o DNA está no núcleo, e que aquela célula, então, tem DNA, na hora que ela dividir, a minha hipótese é que vai ter uma duplicação e essas células vão ter cada um seu DNA diferente. Tá? Então, essa seria a hipótese. Então, hipótese não é igual teoria, lembre-se disso. A hipótese significa que é uma coisa que você vai testar. E isso é que vai chegar na ciência moderna. Então, a filosofia da ciência, ela se questiona isso. Tá? Porque, será que eu coloco, então, ciência a partir do Aristóteles ou a partir do Raitan ou do método científico depois da Revolução Científica? Tá? Então, esse é um questionamento que a filosofia da ciência tem. Essa é a primeira coisa. Bom, então quando a gente pensa, então agora nós temos aqui um método científico, nós temos a hipótese. O Raitan, ele levanta essa primeira ideia de que existe uma hipótese que você tem que testar. Mas, de novo, é pioneiro, ele está começando a ter essa ideia, então não tem muito o que a gente chama de método científico. Isso vem mais com Descartes, né? E o René Descartes, ele traz mais o discurso do método científico, e depois o positivismo, né, que a gente chama de positivismo lógico, ele tem uma ideia de uma coisa mais empírica. Não, a gente tem que fazer, a gente vai construir, que é uma coisa diferente do idealismo. O idealismo é, eu consigo chegar na verdade, que é uma coisa mais platônica. Então, Platão, a ideia dele é, o que você enxerga não é a realidade. Tá? A realidade é o que está atrás do que você enxerga, é o mundo das ideias. Então, para o Platão, os sentidos te atrapalham a chegar na verdade. Né? Essa é uma ideia do Platão. Enquanto, para o método científico, não. Os sentidos são importantes, principalmente para o positivismo lógico, os sentidos são obrigatoriamente essenciais para chegar na verdade. Tá? Eu chamo isso, né, e não eu, né, dentro da filosofia da ciência, né, discussões da ciência, que os dois são naives. Os dois objetos de informação, as duas formas de pensar, são naives, são muito... como é que eu falaria naive em português? São inocentes. Os dois são muito inocentes. Por quê? Você achar que só pelo mundo da ideia você chega na verdade, e só pela observação você chega na verdade, eu vejo isso de uma forma muito praticamente dogmática, ou seja, tem muita certeza sobre as coisas, e inocente, porque você fala assim, não, eu consigo dessa forma, tá? Então, a gente entra num processo, depois, durante a Revolução Científica, que ele vai para o positivismo lógico, o positivismo de pensar de que a gente só consegue acessar através da observação. Tá? Então, a gente entra num processo de amadurecimento do que a gente chama de método científico. Tá? Eu fico indo na minha câmera aqui e voltando aqui para ver se alguém está falando alguma coisa. Gente, se vocês quiserem perguntar, podem escrever, não tem problema, não, igual eu falei, não é para eu ficar dando palestra aqui, não. Tá? Vocês podem perguntar e eu vou conversando. Eu tenho aqui umas anotações para lembrar de coisas que eu posso falar aqui com vocês e vocês vão me falando, só para me guiar, e vocês vão me falando também para não ficar só no meu guia aqui, tá bom? Vocês podem perguntar. Bom, e depois no discurso do método com o René Descartes, ele acaba trazendo essa ideia, então a gente começa a ter essa ideia, então, de positivismo lógico. E aí o positivismo lógico então eu vou chegar, na verdade, através da experimentação. Bom, aí vem um problema. Porque você coloca uma ideia de que o que eu observo é real. Então, eu tenho essa certeza. Então, eu faço o experimento, eu crio uma hipótese, eu pego aquele tanto de premissa, aquela toda fundamentação, eu fundamento o meu conhecimento através de observações, através de conhecimento, pego essas premissas, e aí eu construo uma hipótese e eu falo, agora eu vou testar essa hipótese. Aí eu testo essa hipótese e falo assim, isso é a verdade.
Aí vem a pergunta, que todo mundo fez crítica depois. Será que eu chego numa verdade? Será que realmente eu posso chegar numa verdade? Existe uma verdade que é acessível à experimentação? E não que eu fale que vai ser acessível ao mundo das ideias, ou em relação ao idealismo, não. Existe uma verdade que é possível. Isso vem para o que a gente chama de pós-positivismo. A gente chega até uma coisa que vira relativismo, que é outra ideia que eu considero, e muita gente da filosofia da ciência também considera, que acaba sendo inocente também, achar que tudo é relativo, que não tem um caminho de lógica, de praticamente um padrão na natureza. Tudo é relativo. E o outro é, como eu falei, o positivismo, que ele fica mais concreto, que eu tenho uma verdade, eu vou chegar na verdade. Bom, aí eu vou discutir um pouquinho mais para frente, que é a discussão de filosofia da ciência mais moderna, tá? Mas eu estou colocando um contexto de um histórico para vocês terem uma ideia de como é que a gente chegou nessa questão do que é ciência hoje. Então tá, então René Descartes vem junto com o método científico e tal, e a gente começa a entrar nesse problema, ou nessa grande vantagem, que teve um impacto grande no desenvolvimento do conhecimento, que é o positivismo lógico, e aí a gente começa a ter essas afirmações. Só que a gente entra numa fase, e é o que muita gente hoje, ela confunde em relação à ciência, porque às vezes as pessoas fazem críticas à ciência, e eu olho e falo, nossa, essa crítica é do século XX, entendeu? Ela não é uma crítica moderna. A ciência não é isso que a pessoa acha que a ciência é. A ciência não é baseada na afirmação, mas na pergunta que ela faz, né? Mas durante o século XIX, século XX, a ciência era muito mais valorizada pelo que ela dizia, e não pelo questionamento que ela fazia. Tá? E aí aparecem vários, eu tenho exemplos dentro da neurociência, né? Nós temos vários exemplos de pessoas, de cientistas, que eles faziam afirmações que viravam dogmas, e depois a gente entra num que a gente chama de viés de confirmação, que é, eu acredito numa premissa, eu tenho essa premissa, que ela é uma premissa que eu considero certeza absoluta, eu não considero que ela pode ser mentira, e aí, a partir dessa premissa, eu faço todo o experimento para comprovar, é outra palavra que eu não gosto, para comprovar o que eu tenho como premissa. Sabe quem faz isso do jeito agora, moderno? Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho é o cara que mais faz o que a gente chama de viés de confirmação e de desonestidade intelectual. Ele sempre pega, vocês podem ver, a construção lógica dele é até mais ou menos, ele não é uma pessoa que tem dificuldade de construção lógica, mas ele é desonesto na construção lógica dele, mas ele pega uma premissa como se fosse uma verdade, e a partir daquela premissa, que se você parar para pensar, fala assim, não, peraí, você está baseando nisso primeiro. Aí ele faz a construção lógica acima daquilo. Vou dar um exemplo para vocês. Seria basicamente o seguinte, se eu chegar para vocês e falar o seguinte, olha, o deus Zeus, ele controla a sua vida. Ah, como é que você sabe disso? Não, porque você pode observar que tudo tem causa e consequência. E Zeus, ele colocou uma lei de causa e consequência, de que tudo que você faz tem uma consequência, e essa é uma lei de Zeus. Aí a pessoa fala assim, então beleza, então essa é baseado, eu vejo que tem causa e consequência, então isso é baseado em Zeus. Só que ninguém pergunta se Zeus existe. Por quê? Porque você se baseia numa premissa e você fala, isso é a verdade. É o que basicamente o Olavo de Carvalho faz. Ele pega uma premissa, joga a premissa e fala, a partir disso eu vou fazer a construção lógica. E aí ninguém pergunta, mas como é que você sabe que essa base, sua premissa, é o que está funcionando? E aí, obviamente, alguém pode falar assim, se você perguntar para uma pessoa que está utilizando essa construção lógica, você fala assim, mas como é que você sabe que Zeus existe? Aí você fala, porque tem um livro da mitologia grega que fala que Zeus existe. Aí você fala assim, mas como é que você confia nesse livro de Zeus? Esse livro de mitologia grega? Porque quem escreveu foi o enviado de Zeus. Aí você fala, mas como é que você sabe que Zeus existe? Porque está no livro. Mas como é que você sabe que esse livro é verdade? Porque foi Zeus que mandou escrever. Aí fica naquele raciocínio tautológico, baseado numa premissa de pura crença. E aí, se você coloca baseado nisso, é lógico, você pode construir uma lógica baseada
em, em um viés de confirmação, colocando isso. Entendeu? Deixa eu ver aqui. Alguém colocou aqui, ó. Você considerado dessa. Nossa, não. Essa é uma boa. Eu vou colocar isso mais para ver, viu, Nelly? Peraí, rapidinho. Mas depois eu posso, junto com você, a gente pensar nessa ideia. Eu não sei. Tá? Isso, eu tenho dificuldade ainda para pensar como se fosse método científico. Mas é uma observação de fenômeno. Bom, aí o que acontece? Então a gente tem essa ideia, tá? Então, de que você tem que ter uma premissa, e o positivismo lógico, durante o século XX, ele colocava essas premissas. Vou dar um exemplo de um cara que chama Broca, tá? Paul Broca, ou Paul Broca, né? Então, Paul Broca, que é aquele famoso da área de Broca, que seria aquela região no cérebro, quem sabe, que tem uma integração de informações, que pega da área de Wernicke, ele tem todo um conjunto de neurônios que vai fazer com que a gente consiga movimentar os músculos debaixo da língua, os músculos, os músculos que movimentam a laringe, a faringe nesse caso. Então, essa região é uma região que tem integração de informação que faz com que a gente consiga falar. E o nome chama área de Broca, que foi o Broca que descobriu. Por outro lado, então, essa é uma interessante. O Broca fez experimentos, ele viu que pacientes que tinham lesões nessas regiões, eles tinham dificuldade de falar, tinha afasia motora. Então, beleza, o Broca fez experimentos legais demais. Mas ele tinha uma crença. E a crença dele era de que a gente tinha uma escala evolutiva, né, do humano. E o humano, depois que ele vinha, né, que ele passava pelos primatas e tal, aí ele tinha uma escala evolutiva, que era, primeiro o humano, quando ele saía do primata, do Ardipithecus ramidos, alguma coisa assim, lógico que eles não sabiam dessa informação na época, ele falava, primeiro o homem ficava negro, depois asiático, se não me engano, negro, asiático, indígena, e depois, no auge do pico da evolução, ele era caucasiano, ele era branco. Ou seja, ele tinha um viés racista em relação à evolução do cérebro, à evolução do humano, tá? E aí o que acontece? Broca, ele faz o seguinte, então, baseado nessa premissa que ele não tinha nenhuma informação que sustentasse essa premissa dele, mas era uma premissa de positivismo lógico. Tá? E ele usa essa informação e, baseado nessa premissa, ele fala, vou mensurar o cérebro de pessoas, a cabeça, o crânio do cérebro de pessoas brancas, negras, asiáticas e nativas indígenas, e vou demonstrar isso. Ele tem um viés. Ele tem um viés de confirmação. A sorte que, pelo menos, ele foi honesto. E ele viu que não tinha diferença. E até um dos ídolos dele, que era um cara branco, ele tinha um cérebro menor que muitos cérebros de pessoas negras. E aí ele perdeu, ele quebrou esse paradigma. A mesma coisa aconteceu com a mulher. Ele achava que o cérebro de mulher era menor que o de homem, que mostraria que a mulher teria menos inteligência que o homem. Broca, Paul Broca, o gênio Paul Broca. Mas ele tinha essa ideia de positivismo lógico, tá? Ele nasceu, ele tinha esse viés de confirmação. Bom, isso é interessante porque entra numa fase que aí é o nascimento da filosofia da ciência. Porque ciência, como ela tinha esse poder de fazer experimentos, imagina, gente, você passa por uma fase de experimentação, ou da física, né? Ou da química, com descoberta de átomos, de proporção de elementos, e você consegue separar elementos, e aí depois você vê na fisiologia que você começa a ver que tem enzima de digestão, você começa a ver que sai ar quente e muda o componente químico do ar que entra no pulmão e depois sai. Você começa a descobrir que existe uma coisa que chama respiração. Olha que coisa fantástica. E aí, com toda essa coisa, essa loucura, que a pessoa está super empolgada em relação a isso, algumas pessoas começam a fazer críticas. E essa é uma fase que começa a nascer o que a gente chama de filosofia da ciência, então. Então, o método científico, a ciência, né, que a gente ainda tem dificuldade de definição, mas mesmo tendo essa dificuldade, a gente vê ciência como nascendo, podendo nascer mais ou menos no Aristóteles, ou mais com Reitan e o método científico de René Descartes, e depois a gente vê o nascimento do método científico, começa a entender como são os métodos, como é que fazer controles de experimentos, desenho experimental começa a ficar muito bem elaborado, mas depois entra a segunda, uma fase da ciência. Que aí é uma coisa de questionamento
até do que é impressionante, ela chega na verdade. O quão confiável é a ciência? Qual que é o propósito da ciência? E o pessoal da filosofia da ciência já começa a questionar. E um deles, um dos pioneiros na filosofia da ciência, um dos grandes filósofos da ciência que evolucionou a forma de a gente pensar sobre o que é ciência, chama Karl Popper. E o Karl é muito interessante porque o principal, quando você, né, o livro dele é gigante, né, a lógica da ciência, se você mastigar e você chegar a espremer, você vai pegar uma coisa, uma crítica ao positivismo lógico, que é interessante, que ele fala o seguinte: como é que eu vou separar as coisas em cima do que é premissas falsas, ou premissas que são com viés ideológico, que é um viés de eu acredito, então eu vou provar que existe Zeus ou qualquer outra coisa, baseado no que eu acredito, ou uma coisa que eu vou pegar uma premissa de que ela é sustentável. Tá? Como é que eu vou separar o que ele vai chamar de ciência e pseudociência? E ele constrói um raciocínio muito interessante, que a gente coloca hoje o nome, que a gente fala que é uma das bases da ciência, que chama falseabilidade. O que significa falseabilidade? Só pode ser científico se dá para você verificar, se dá para você testar, se dá para você mostrar que aquilo pode ser falso. Então, a ciência, ela muda a forma de pensar, e eu acho que isso é interessante, porque muita gente pensa a ciência ainda no pré-Karl Popper, que é a ciência como dando a resposta certa. E o Karl Popper deixa eu ver se está errado, se aquilo está errado, entendeu? Muda a forma de pensar. Então, ao invés de você chegar e ter uma ideia de eu tenho que provar aquilo que eu acredito, agora deixa eu ver se aquilo que eu falei está errado. Olha que sacada genial, olha que evolução da forma de pensar do método científico. E o Karl Popper, ele traz isso, ele traz então o seguinte: eu vou testar isso, se ele conduzir, se eu testar essa hipótese e aquilo aparecer, então aquilo é mais próximo da verdade, entre aspas. Então, ele cria uma ideia, eu vou testar, e só aquilo que é testável pode ser científico. Importantíssimo. Faz uma distinção interessante entre ciência e pseudociência. Tá? Então, por exemplo, astronomia de astrologia. Né? Astrologia não dá para testar. Você não tem como você testar. Não dá para você pegar o astro, mudar de posição e ver se aquilo vai alterar o comportamento de uma pessoa. Não dá. Não tem jeito. Aí você fala, não, mas aí tem um jeito de você olhar ao longo do tempo. Pois continua não batendo. A gente vê que média e mediana muda completamente o comportamento. Não dá para mudar o comportamento. Mas dá para testar isso? Não dá. Não dá para mudar a posição dos astros e fazer isso. Então, a astrologia não é ciência. Não tem jeito. E outras coisas também, né? A gente vai vendo. Não tem jeito. Se não tem jeito de testar, não tem jeito de ser científico. Então, essa hipótese falseável, ela é importantíssima para ser ciência hoje. Aí que vem uma outra pergunta, que aí é a crítica em relação à própria teoria, à própria filosofia da ciência, colocada e questionada pelo Karl Popper. Se eu tenho uma coisa que é falseável, significa então que se eu testar aquilo e aquilo não der certo, isso é falso, ponto. Então aí eu tenho um conjunto de hipóteses aqui, aí eu testo essa hipótese, na hora que eu testo essa hipótese, ela não deu certo, eu jogo no lixo. Essa é a ideia do Karl Popper. Por quê? É falso. E aí eu tenho agora o quê? Mais um tanto que eu posso testar. Essa dá uma ideia de progressão da ciência, de que a ciência vai te levar para a verdade. Tá? E essa é a crítica que depois fazem ao Karl Popper. Por quê? Imagina só, se eu tenho 10 hipóteses para um fenômeno, se eu pego uma dessas hipóteses e eu testo essa hipótese, e ela não funciona, eu jogo fora. Agora eu tenho só 9. Aí eu pego uma segunda e faço pego essa segunda hipótese, eu testo de novo, e aí eu jogo fora. Agora eu tenho 8. Então, aí uma ideia, né, um produto dessa teoria da falsibilidade
do Karl Popper dá a sensação para a gente de que quanto mais eu testar e mais eu perceber que é falso, mais eu eliminar o que é falso, mais próximo da verdade eu vou chegar. E dá uma ilusão, uma sensação ilusória de que a ciência ela está caminhando com um progresso. E essa é a ideia de que hoje nós sabemos dentro da ciência que não é bem verdade. Assim. Nós temos outras coisas que eu vou contar ao próximo autor, que é o Thomas Kuhn, que ele fala de revoluções científicas. E aí eu vou dar alguns exemplos modernos em relação a isso. Mas pro Karl Popper, se você testa e não funciona, você joga fora. Exemplo, vou colocar dentro da evolução, que é o mais fácil para eu achar exemplos e eu consigo explicar melhor. Se eu colocar Darwin contra o Lamarck, né? Darwin, ele mostra a hipótese dele, depois ele testou várias e várias vezes. Darwin não foi um cara que só simplesmente ele desenhou, ele fez uma teoria, ele testou, ele fez testes dessas hipóteses para formar uma teoria consistente. O Darwin, ele colocava que tinha seleção natural. E que aí o que estava mais adaptado àquele ambiente, àquele contexto, ele sobrevivia mais. Isso é outra coisa que vale a pena sempre questionar. Não é o mais forte. Não é o mais forte. É o que mais adaptado àquele contexto. Por exemplo, animais sociais, igual o humano e outros animais, nem sempre o mais forte, mas aquele que é mais fácil, inteligente de integrar as informações de um contexto de grupo, ele sobrevive mais do que aquele que vive sozinho e é mais forte. Então, a força de um grupo de animais não é a sua força física. A vantagem dele é ter vários cérebros trabalhando juntos em conjunto em favor de um grupo. Entendeu? Isso não significa ser o mais forte. Tá? Bom, então Darwin coloca isso. Então é por seleção natural. Lamarck colocava que era o seguinte, você se esforça, você pega essa informação do ambiente e insere no seu organismo e aquilo passa para frente. Então, seria basicamente aquela ideia da girafa, que ela se esforça, 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 e aí, obviamente, pelo esforço dela, ela ganha essa característica, né? E aí ela fica um pescoço mais longo, e isso passa para a próxima geração. Então, quanto mais as girafas forem se esforçando, mais elas vão ganhando aquela característica e maior vai ficando o pescoço dela. Quem dera, né? Se fosse assim, né? Mas não é assim. Então, o que acontece? O que a gente tem, então, são duas hipóteses diferentes que foram testadas, e aí a hipótese que ganhou força, que foi testada e ganhou força pelos experimentos dela, foi a hipótese da seleção natural. Virou uma teoria. Tá? Pelo conjunto de informações, virou uma teoria. Não virou lógica por trás disso, mas virou uma teoria. Bom, dentro do raciocínio do Karl Popper, eu jogo fora o lamarquismo. O lamarquismo é descartado. Nunca mais eu vou pensar em Lamarck. Essa é a forma de pensar do Karl Popper. Por quê? Lamarck está errado. Acontece o seguinte, hoje descobrindo RNA de interferência, nós sabemos, por exemplo, que se eu, Bruno, eu mudo a expressão de RNA de interferência, microRNA, no meu testículo, por causa do cortisol, que meu organismo libera, o hormônio de estresse, ele passa pelo meu corpo inteiro uma expressão desses microRNAs no meu testículo, que ele passa pelo esperma para fertilizar um óvulo. E aí o meu filho ou a minha filha vai ter a influência genética, que é do meu DNA, que é evolutivo, mais a influência do meu microRNA, que foi modificado de acordo com o estresse que eu sofri na vida. Ou seja, essa nova vida que vai ser formada, do meu filho ou minha filha, vai ter informação genética, que vai pegar minhas características, mais mudanças que o ambiente fez no meu microRNA. Ou seja, aquilo que eu sofri na minha vida, hoje, pode passar para o meu filho. Isso é uma das características do lamarquismo. Óbvio que o Lamarck ele tem uma ideia mais teleológica, que é direcionamento da evolução. Tipo, se ele vai esforçar para esticar o pescoço, ele vai, obviamente, ele vai ganhar essa característica que vai ser teleológica, com direcionamento para ficar melhor. Eu sei que o meu estresse vai estragar o desenvolvimento do hipocampo do meu filho ou da minha filha. Isso não é direcionamento para ficar melhor. Então, ele perde esse teor teleológico que o Lamarck tem.
Tá? Mas ele traz essa característica de passar de transgeracional, de uma geração para outra, uma característica que aconteceu na minha vida. Gente, então se eu pensar que Lamarck, de acordo com a ideia do Karl Popper, que o Lamarck ele foi descartado, eu não poderia usar essas informações do Lamarck para essa nova ideia que nós sabemos que chama herança transgeracional. Olha que interessante. Então, o Karl Popper, essa ideia do Karl Popper de falseabilidade, ela funciona, mas ela tem uma limitação. Eu posso agora falar que quando aquele experimento não funciona, ele pode ser completamente descartado? Não. Olha só que interessante. Então, significa que depende de uma coisa que eu vou falar agora, que chama contexto. Depende do contexto, de qual animal que eu estou vendo, qual abertura de observação que eu estou fazendo. Se a abertura de observação é de uma vida só, de mais vidas. Se eu estou pensando no lamarquismo em questões de DNA ou de RNA, microRNA. Então, são vários contextos diferentes que eu posso agora utilizar uma coisa que foi descartada quando a gente pensou em seleção natural, evolução, em relação à herança, heritabilidade genética, que o lamarquismo não funciona, e agora eu vejo heritabilidade por RNA, microRNA. Aí passa de geração para geração. Só que ele não continua na terceira geração, ele só passa da primeira para a segunda. Então, ele tem um outro contexto. Se eu abrir a janela de 3, 4 gerações, o lamarquismo não está funcionando mais. Entenderam? Então, ele funcionou em 2 gerações. Então, uma janela menor. Então, aí o contexto, ele faz uma diferença gigante quando a gente vai pensar em relação ao que o Karl Popper colocou. Então, a gente começa a já arrumar e entender. Então, beleza, o Karl Popper ele fala isso, falseabilidade, ou seja, para uma coisa ser científica, ela tem que ser falseável, beleza, é um paradigma, é um conceito filosófico que hoje a gente considera bem, já está bem considerado, bem sustentado na ciência, mas aquela ideia de que eu descarto aquela informação e ela nunca mais vai ser utilizada, não funciona. Ela pode ser reutilizada num outro contexto diferente. Então, ele perde essa ideia de que as pessoas até colocavam que seria mais quase que o neopositivismo. Então, aquele positivismo de que estava direcionando, agora ele poderia ser direcionando, eliminando as coisas que não funcionam, e aí seria mais que quase que um neopositivismo, tá? Então, tem todo esse processo. E aí vem essas críticas, que são de vários outros filósofos da ciência, né? Nós temos vários em relação a isso. Um deles é o famoso Lakatos, que ele é mais relativista, ele é mais anárquico, ele não acredita nem no método científico, e ele tem uns questionamentos interessantes, tá? Tem até um outro que eu sempre guardo, esqueço o nome dele, que é Feyerabend. Eu não sei como é que fala o nome dele. Então, eu vou inventar aqui, como se eu soubesse falar. Feyerabend, não sei. Aí, na hora que Feyerabend ele coloca, ele é mais anárquico ainda, em relação ao método científico. Ele fala, não, qualquer método é científico. E, como eu falei, ele chega a ficar inocente do relativismo, tá? Ele fica, qualquer conhecimento, ele vai ter uma validade. Tá, ele pode ter uma validade quando a gente vai pensar em contextualidade, talvez social, alguma coisa assim, mas não dentro do método científico, sim, de construção de conhecimento que a gente vai considerar como ciência, tá? Não que seja mais importante que os outros, mas ele tem um método. A gente tem que considerar esse método quando a gente vai conversar do que é ciência, tá? Então, a gente tem essas ideias. E aí entra num cara que ele revoluciona. Primeiro, então, um dos caras mais fortes, estão lembrando, Aristóteles, quando a gente vai pensar no silogismo, né, na lógica dedutiva, quando a gente vai pensar no método científico, né, então a gente pensa na René Descartes, ou vai pensar até mesmo no Haytham, e a gente vê o positivismo, né, então o empiricismo, que é forte, e também o idealismo, que também tem uma influência forte, né, na construção do conhecimento, e a gente entra num outro cara. Vem o Karl Popper, que ele dá essa ideia, não, se não é testável, não dá para ser ciência, né? E a gente entra num outro cara que também tem um papel fundamental nisso, nessa construção do que a gente chama de filosofia da ciência, que é Thomas Kuhn. E Thomas Kuhn ele escreveu um livro que chama Estrutura das Revoluções Científicas, que eu falo para todo mundo tem que ler esse livro. Esse livro, ele faz com que a gente repense o que é a ciência, e é uma forma assim, da gente, ao invés de endeusar a ciência, a gente considera a ciência com mais realidade, tá? Um realismo científico melhor.
E o que ele faz? Ele coloca a ciência dentro do contexto cultural social. E isso é importantíssimo, porque a ciência a gente vê que ela não é uma certeza absoluta, ela tem suas limitações e ela tem as suas vantagens, que é o método científico. Tá? E aí eu vou depois entrar até nessa ideia para vocês. E o que é legal disso? Quando a gente olha Thomas Kuhn ele faz o seguinte, eu vou tentar fazer aqui sem o meu slide, né? Eu vou tentar colocar, desenhar na minha cabeça aqui, vamos ver se vocês conseguem entender. Deixa eu ver aqui, não dá para inventar alguma coisa. Mas seria basicamente o seguinte, imagina que essa parte aqui, eu vou fazer um círculo aqui, assim, tá? Essa base do meu círculo aqui é um método científico. E aí aqui eu tenho instrumentos, tá bom? Então, todo fenômeno da natureza, eu vou ter que utilizar instrumentos, que é a base da revolução científica, instrumentos para testar. Qual que é a vantagem do instrumento? Ele deixa objetivo o método científico. O que significa? Se eu quero estudar se aquilo tem cor azul ou uma cor verde, eu vou com entre 66 nanômetros do lambda, da curva, né, do comprimento de curva de uma onda, né, uma onda de luz eletromagnética. Na hora que eu vejo fixo esse lambda, eu vou falar assim, não, vai ser 366 ou quase 380 nanômetros, então eu quero pegar esse comprimento de onda, tá? E aí, a partir disso, eu quero ver se esse fenômeno aqui ele é verde ou não é verde. E eu jogo, então, um detector, um instrumento, esse instrumento vai ler esse fenômeno, então ele vai ler, e vai fixar. Só vou detectar 366 nanômetros, o resto eu vou ignorar. Então, eu não vou ter um viés do cientista. Por exemplo, se uma pessoa ela é daltônica e ela não consegue identificar o 366 nanômetros, ela vai falar, não tem, é zero, não acontece nada. Agora, se uma pessoa tem o receptor e ela não é daltônica, ela vai falar, não, tem sim. Como é que você vai falar que um ou o outro está certo em relação ao fenômeno? Não tem jeito. Por quê? Porque o instrumento, o corpo humano, ele é todo cheio de variações. Então, o que a gente coloca? A gente fixa um instrumento. Né? Então, eu vou colocar aqui o detector de comprimento de onda. Então, ó, a base da ciência vai ser o instrumento aqui. Aí, o que acontece? Eu faço a leitura desse fenômeno, aí eu construo uma hipótese e falo, então beleza, então esse fenômeno, se eu pegar esse fenômeno e virar ele de lado, ele não vai mais refletir esse comprimento de onda. Vamos testar? Vamos. Então, ó, fiz assim, refletiu? Não refletiu mais. Beleza, então essa hipótese é, quando o fenômeno ele está dessa forma, ele reflete o comprimento de onda. Quando ele está assim, ele não reflete. Aí esse instrumento não consegue detectar mais. Então a hipótese agora foi confirmada. Beleza? Beleza. Então tá bom, fez o teste. Vamos testar agora um outro? Vamos colocar esse aqui agora. Na hora que eu faço assim, ele detecta? Detecta. E quando eu faço assim? Não detecta mais. Beleza. Então tá construindo uma ideia, testando essa hipótese em vários fenômenos diferentes, em vários contextos diferentes, e beleza. Então agora, dentro desse contexto, fazendo esses experimentos, nós temos a construção de uma coisa que a gente vai chamar de paradigma. Então não é dogma. Dogma é uma coisa que você tem certeza e você não testa. Então, vários dogmas existem na vida. Né? Vários. Por exemplo, a existência de Zeus é um dogma, porque não dá para testar. Tá? E um paradigma? Paradigma não. Paradigma eu pego um fenômeno, testo várias e várias vezes, aí vai construindo, e aí eu vou mudando um pouquinho, vou fazendo, tá, e se eu colocar ele mais em diagonal assim? E agora assim? Será que ele vai? E se eu fizer assim? E se eu fizer nesse ângulo? E se eu fizer nesse ângulo agora? Então, você vai testando várias formas diferentes e aquilo vai construindo o que a gente chama de paradigma. Então, paradigma é um conhecimento construído baseado, de novo, no instrumento. Eu preciso do instrumento para construir esse conhecimento e aí, baseado nesse contexto que depende desse instrumento, eu faço um paradigma. Beleza? Bom, só que aí na hora que eu estou fazendo isso, aí eu pego um objeto assim. Aí, na hora que eu falo, não, tá beleza, então a gente sabe que se eu fizer assim, ele não reflete, e assim ele reflete. Se eu pegar outro, se fizer assim, ele não reflete, assim ele reflete. Se eu fizer assim, ele também reflete, mas se eu fizer assim, ele não reflete. Você fala, não, caramba, então é isso mesmo, então dependendo dessa posição, ele reflete. Beleza. Aí você pega isso aqui. Aí você faz assim, ele reflete? Reflete pouco. E assim?
igual o outro lá. Não era assim que ele refletia? E assim ele reflete? Putz, não refletiu. Aí você fala, não é possível. Mas assim ele não reflete, ele reflete pouquinho. E quando eu faço assim, igual o outro refletia, ele não reflete. Por quê? Porque tem um buraco aqui, né? Então ele não reflete. Aí você fala, nossa, aí criou uma crise. E a gente chama de crise científica. Por quê? Porque agora aquele paradigma que se eu colocar o objeto de frente, ele vai sempre refletir. E se eu colocar ele de lado, ele não vai refletir. Só que na hora que eu pego esse objeto, se eu ponho ele de frente, ele não reflete, e assim também não reflete. Você fala, caramba, agora? Aí é aquela hora que você está fazendo iniciação científica no seu laboratório, ou você está fazendo o seu mestrado, doutorado, aí você fala, putz, agora meu experimento deu tudo errado, pronto, eu vou embora, crise científica, tal, tal, tal. Essas crises científicas são importantíssimas. Por quê? Porque aí agora você vai fazer o seguinte, esse que é o que o Thomas Kuhn ele coloca pra gente. Aí ele coloca o seguinte, agora eu vou questionar esse fenômeno e eu posso fazer, ou eu mudo o método, né, eu mudo o instrumento, ou eu faço outra, eu crio uma outra hipótese, que é que nem todo objeto ele reflete, se ele estiver de frente. Aí o que eu posso fazer? Eu vou fazer um outro instrumento que ele vai fazer assim, aí ele vai fazer um tubo, aí ele vai bater, mesmo que ele faça aqui, eu faço o seguinte, eu vejo se ele reflete, mas eu coloco aqui do outro lado se ele não retrata, entendeu? Então a luz vai passar aqui, ó, direto, ele pode refratar em vez de refletir, entendeu? E você muda o instrumento. Então, várias das revoluções científicas acontecem porque você muda o instrumento, você troca o instrumento. Ou o que você faz é, não, então eu vou criar um novo paradigma, uma nova hipótese para testar. E aí o que é interessante? Pode ser, como eu falei, o exemplo anterior, pode ser que na hora que eu vá testar uma nova hipótese ou fazer um novo instrumento, eu uso um conhecimento que eu tinha lá atrás, que eu não tinha usado antes, que na verdade não tinha funcionado. E aí eu posso reciclar um conhecimento que tinha sido refutado antes, e agora, num contexto diferente, que é com o anel, e não é com esse telefone, ou seja, com um cilindro, né? E não, cilindro não, anel mesmo, né? Anel, ao invés de ser um plano, uma coisa plana, eu posso usar esse contexto, essa hipótese anterior, e aí funcionar. E a gente chama isso de revoluções científicas. Então, isso mostra, quando o Thomas Kuhn ele levanta isso para a gente, ele levanta, então, que eu não posso dizer que quando eu refuto, aquilo é descartado para o resto da minha vida. Pode ser que eu reutilize. E isso não significa também que todo conhecimento ele é construído de forma linear, que eu só acumulo informação. Não. Pode ser que o fato de um contexto diferente ele jogue toda essa informação fora para esse contexto específico. E aí essa informação ela funcione bem para esse contexto de cá. Mas para esse de cá, ele não funciona. Então eu vou ter que mudar. Toda aquela informação ela não funciona para cá mais. E isso vira uma revolução científica. E a gente começa a observar revoluções científicas, e ele faz muito bem no livro dele, na estrutura das revoluções científicas, ele faz espetacularmente, mostrando para a gente como a ciência ela não é linear. Não é um conhecimento que você vai falar assim, nossa, agora eu estou colocando tudo um pacote, e agora tem todo o conhecimento científico dentro desse pacote. Não! Pode ser que aquele conhecimento ele só seja legal para esse contexto agora. E para um outro contexto ele não vai ser mais. Isso dá uma singularidade ao conhecimento de uma forma fantástica, principalmente para animais, igual somos nós, que nós temos um contexto muito específico, história de vida, DNA, microRNA, se nosso pai passou informação para frente ou não, a educação que nossos pais nos deram, a experiência de vida que a gente teve na infância, a experiência de vida que a gente está tendo agora, tudo isso é singular, é contextual para que são extremamente complexos. Então, isso mostra que a ciência é capaz de responder isso. Só que ela agora ela tem que olhar com outros olhos. Não é porque eu descartei aquela informação de antes que ela não vai funcionar para o próximo contexto. Isso deixa a ciência muito mais, eu vejo, né, muito mais, com uma magnitude muito maior, com uma informação muito mais maravilhosa, muito mais mágica, se a gente for pensar nisso. Porque agora ela não é direcionada, ela é contextualizada. Olha que legal essa revolução científica que o Thomas Kuhn traz para a gente. Bom,
E aí a gente entra numa fase, com essa crítica, lembra, pegando minha colinha aqui para lembrar. Então, Lakatos, por exemplo, ele começa a questionar esse negócio do método, porque o Thomas Kuhn traz esse desconforto dentro dos cientistas, porque os cientistas estavam achando, não, eu tenho certeza. Não, agora você começa, é verdade, depende do contexto. Então, por exemplo, por que o remédio dá efeito colateral para algumas pessoas, não dá para outras? Por que um remédio ele funciona para 70% para 80% das pessoas, mas não funciona para outras? O antidepressivo, por que ele funciona para uma parcela grande da população, mas não funciona para outras? Por que algumas pessoas com antidepressivo têm sintomas, efeitos colaterais e outras não? Porque você vai entendendo, é contextual, de acordo com o DNA da pessoa, do histórico da pessoa, do DNA do fígado da pessoa, se aquilo vai metabolizar o remédio muito rápido ou não. O DNA que está no cérebro da pessoa, da proteína do cérebro da pessoa, se vai fazer o remédio ligar mais forte ou não. A experiência de vida da pessoa, se vai mudar aquela conexão ou não no cérebro. Então, tudo acaba sendo muito contextualizado. E isso deixa mais interessante. Bom, e aí a gente entra no que a gente chama hoje de pós-positivismo. E o pós-positivismo, ele considera isso. Então, a ciência, um cientista hoje, quando ele é bem treinado, ele acaba sendo mais pós-positivista. Ele entende isso, ele entende o valor do método científico, ele entende o valor do desenho experimental, ele entende o valor do instrumento, ele entende o valor da objetividade do instrumento, mas ele entende as limitações. E aí eu entro numa outra coisa que eu quero falar para vocês, antes de começar a perguntar mais coisas, dar uma lida aqui no que vocês colocaram aqui de perguntas e de comentários, a ciência, eu posso chamar a ciência de objetiva? Ou eu posso falar que ela é subjetiva? Não sei. Na verdade, hoje a gente coloca que ela é os dois. Depende de onde eu vou colocar a pergunta. Se eu colocar a pergunta, o instrumento científico, o instrumento que eu uso, ele é objetivo ou ele é subjetivo? Ele é objetivo. Por quê? Porque eu coloco um detector, igual eu falei, de 366 nanômetros, e ele só vai detectar 366 nanômetros. Ele é objetivo. Mas quem escolheu qual o comprimento de onda? Por que eu escolhi 366 nanômetros e não escolhi 640 nanômetros? Lá para o vermelho, por exemplo. Por quê? Para o violeta, né, na verdade. Por que eu não escolhi 640 e por que eu escolhi 366 e não o 640? Isso é subjetivo. Por quê? Porque depende da minha escolha. Então, por exemplo, se eu chegar e falar que a ciência é objetiva, ela é objetiva no instrumento que ela tem. Mas ela é subjetiva? Sim, na escolha de qual instrumento que eu vou fazer. Então, a ciência ela tem os dois lados. Ela tem as limitações, as vantagens e as desvantagens dos dois lados. E a gente fica o tempo todo, que eu acho que é mais importante, e aí eu acho que esse é legal do pós-positivismo, eu tenho que reconhecer esses contextos, essas limitações, e ter honestidade intelectual. É isso que incomoda uma sociedade que não está treinada a entender o que é filosofia da ciência e o que é ciência. Eu sou a favor de ensinarmos filosofia e, dentro da filosofia da ciência, no ensino médio. Por quê? Porque se você fizer, e aí que eu acho que nosso governo é completamente patético. Por quê? Porque ele quer tirar humanas. Ele quer tirar humanas, ele quer destruir a humanas do conhecimento. As humanas são extremamente importantes para o desenvolvimento da ciência. Por quê? Porque a ciência está no guarda-chuva. Thomas Kuhn, por exemplo, ele nunca desconsiderou, ele nunca colocou metafísica, ele nunca desvalorizou a metafísica. Porque a metafísica, ela é como se fosse um farol para a ciência. E o que eu acho, eu ainda coloco num outro contexto, eu acho que a arte, não eu, né, gente? Eu tô falando assim, eu tô pegando emprestado um monte de ideias, tá? De várias pessoas geniais, e para construir a minha forma de pensar também. Mas a gente vê a arte como um farol para a filosofia, porque a arte tem liberdade de especular, de brincar e de usar o que ela quiser. E aí a arte ela acaba trazendo questões filosóficas, por exemplo, cinema, quadro,
livros de ficção científica, todos eles usam a arte para trazer questionamentos completamente, veja, Salvador Dalí, pensa, o pensamento onírico, o sono, alguma sonho, você pega uma arte, traz aquilo, a filosofia pega aquilo como farol e começa a fazer construções lógicas, construções de conhecimento filosófico por trás da arte, e aí a ciência depois, ela fala, poxa, a ciência ela tem mais correntes, que são o método científico, e fala, agora deixa eu testar se aquilo da filosofia, se aquilo tem um conceito, uma coisa que eu posso fazer empiricamente, ou dentro do método científico. Então, a filosofia, ela acaba sendo um farol para a ciência em si. E isso é interessante quando a gente vai pensar nisso. Então, que a humanas, ela traz isso para a gente. E aí, faz uma meta-análise, né? Você faz uma coisa meta. Deixa eu fazer a filosofia em cima da filosofia da ciência. Deixa eu questionar o que é ciência. Deixa eu questionar o que é o método científico. Deixa eu questionar se o método científico ele é tão forte, concreto, como as pessoas acreditam que seja. Então, ensinar no ensino médio, para esse momento, então, que a gente está nesse momento de pós-verdade absurdo, que eu até olhei aqui, vou falar, quem foi? Letícia, viu, Letícia, que você fez essa pergunta aqui, ó, da pós-verdade. Quando a pós-verdade, que ela fica relativista ao extremo, em que a opinião tem o mesmo valor de que qualquer construção lógica, porque eu acho que é uma coisa até, acho que vale a pena até a gente sair um pouquinho, porque a pós-verdade, ela não é ela não é desonesta. O que a gente vê aqui são duas coisas até diferentes. A gente vê desonestidade intelectual, que é o caso de Olavo de Carvalho, e a pós-verdade, que é considerar toda opinião válida. A pós-verdade, ela coloca no mesmo patamar qualquer opinião. E ela ignora contexto. Por exemplo, para a pós-verdade, para alguns pensadores da pós-verdade, um conhecimento antropológico de uma civilização, de uma comunidade indígena, ela tem o mesmo valor da ciência. No contexto social, cultural daquela comunidade, por que não? Pode ser que sim. Essa sociedade está vivendo ali, daquele contexto, ela está vivendo bem. Se eu olhar naquele contexto, eu posso considerar, beleza. Mas para a construção de conhecimento, de testes, de colocar paradigmas de construção de paradigmas e testes com ferramentas, não. Aquele conhecimento cultural não tem o mesmo patamar nesse contexto científico de testes para eu fazer, por exemplo, um tratamento de várias pessoas, fazer uma vacina, uma pandemia. Esse conhecimento cultural, ele nesse contexto, ele não tem o mesmo valor. Tá? Mas no contexto cultural de que onde aquelas pessoas estão vivendo, poxa, naquele contexto daquele indivíduo, sim, tem o mesmo valor. Não para o tratamento de uma pandemia. Entendeu? Então, quando a gente pensa numa pós-verdade, de uma forma honesta, não que seja um problema. Você só tem que ser realista e entender o contexto. Agora, se você pensa numa pós-verdade utilizando ferramentas desonestas, como é o Olavo de Carvalho, como são várias pessoas que hoje, até mesmo anti-vacinas, anti-vaxxers, que ela está até mais para a esquerda, no espectro político da esquerda que da direita, tá? Para eu tentar amenizar, para as pessoas não pensarem, o Bruno já tá começando a atacar dessa parte, que seria só para a extrema direita. Não, eu também tenho minhas críticas em relação à esquerda, quando a extrema esquerda fala, por exemplo, que transgênicos dá câncer. Não tem nenhum paradigma, não tem nenhuma construção de conhecimento que mostre que transgênico é ruim. Não, ela pode ter ruim no contexto que ela pode virar uma praga e atrapalhar o meio ambiente se ela não for bem controlada. Esse contexto é. Agora, para falar que faz mal para a saúde do indivíduo, não. Transgênico, a gente não tem informação mostrando que transgênico faz mal para a minha saúde. Não. Então, alimentos transgênicos, né, que eu estou querendo dizer. Então, o que acontece? Contextualizando pós-verdade para algumas formas, alguns contextos específicos, ele não vai ser maléfico. Entendeu? Agora, a Natália até perguntou, isso é relativismo? A pós-verdade é relativista. Só que, na hora que você coloca... Não, beleza. Talvez, não sei se a Natália está perguntando se contextualismo é relativismo. Não. Aí, depois você me explica aqui, Natália, que eu falei errado. Se é isso que você quis dizer.
Contextualismo é você coloca em uma condição e você fala, dentro dessas condições, eu tenho esses fenômenos acontecendo. O relativismo é, independente do contexto, eu tenho que colocar todos os valores iguais, entendeu? Então, por exemplo, quando eu falo, por exemplo, no contexto de uma comunidade indígena, se eu colocar para um contexto que seria o bem-estar daquele indivíduo, eu colocar tanto conhecimento científico quanto conhecimento antropológico daquela comunidade no mesmo patamar, sim, nesse contexto de bem-estar, de manutenção da cultura daquele indivíduo, que seja, pode ser considerado sim, naquele contexto. Mas na hora que eu vejo aquela comunidade indígena morrendo com o vírus, com o coronavírus, não, o conhecimento antropológico dessa comunidade não tem o mesmo valor do conhecimento científico para lutar contra esse vírus. Por isso que não pode ser relativista. Não, por isso que não é relativista. Por isso que ele é contextualista. Tá? E o contextualismo é interessante porque ele é baseado muito numa... Quem traz muito forte isso é Schopenhauer, Nietzsche. Nietzsche, ele discute muito em relação ao contextualismo. Como é que a gente tem que pensar no contexto específico para falar daquele domínio, daquele conhecimento, da aplicação daquele conhecimento. Tá? Então, não sei se Natália, se é isso mesmo, se é relativismo ou contextualismo, se ficou claro para você, tá bom? Bom, então o que é a ideia hoje, para tentar fechar isso, no momento da pós-verdade, é importante contextualizar, colocar a contextualidade em relação a tudo, para ter uma honestidade intelectual, ou seja, usar as premissas de forma honesta, né? Sem o post que o Clube de Ciências da TO fez hoje no Instagram, eu acho que eu recomendo para todo mundo lá olhar, que fala sobre falácias lógicas, ficou perfeito, porque mostrou exatamente o que são falácias lógicas, como você pode usar uma premissa de forma errada, ou usar falácia para construção beleza, então deu certo, Natália, acabei de ver aqui a resposta da Natália. Utilizar falácias lógicas, desonestidades intelectuais para confirmar uma lógica que você quer. Esse é o problema hoje que a Letícia levantou, que é o negócio da pós-verdade, tá? É a desonestidade. Então, um cientista honesto, ele vai chegar, ele vai observar, vai escutar o que a outra pessoa está falando, vai pensar o seguinte, então vamos colocar o contexto e colocar as premissas em ordem? Vamos colocar. Beleza. Então, nesse contexto, nessa premissa, ou seja, no contexto de uma pandemia, que nós estamos considerando que existe um vírus, que esse vírus é real, que esse vírus ele existe baseado no DNA, na proteômica, nos sintomas das pessoas, na microscopia. Então, usando todas essas informações, existe o vírus? Existe o vírus, beleza. Esse vírus, então, existe, e o que eu sei que pode combater esse vírus? Esse vírus infecta como o corpo humano? Ele infecta porque ele liga nesse receptor e ele pode ser engolido, ou ele pode injetar o RNA viral para dentro da célula. Beleza, então a gente está contextualizando ainda. Contexto de naturalização, a gente está vendo um sistema físico e ele funciona dessa forma, beleza. Tem como tratar? Tem. Como? Não sabemos. Então vamos testar? Vamos. Tem a cloroquina. Caramba, cloroquina, mas cloroquina só muda o pH, só atrapalha o pH na hora que engole o vírus. A gente vai testar isso mesmo? Mas eu acredito que a cloroquina funciona. Aí você fala, caralho, eu vou testar essa porcaria então, né? Vou ter que testar esse negócio. Mas a gente não tem muita premissa para isso. Não, mas Redesivir funciona melhor. Não, mas eu acredito na cloroquina. A pós-verdade atrapalhando a ciência. Porque o cientista ele tem a informação que a cloroquina não funciona tão bem. Ela não funciona tão bem para influenza, ela funciona bem mais ali talvez para um parasita, mas para vírus não funciona tão bem. Assim, para que eu vou gastar dinheiro público e tempo para esse contexto que eu tenho aqui nesse momento? Vale a pena? Não, não vale a pena. Aí a pós-verdade atrapalhando um contexto da ciência, que é baseado em premissas, que é baseado em informações que nós temos. Aí eu vou tentar outros antivirais, que é o que a maioria das pessoas da ciência estão fazendo. O consórcio, que a UFMG está dentro, né, que o UFMG está fazendo parte desse consórcio para tentar pesquisar, para tentar achar uma forma, uma solução para a pandemia, ela é baseada nas premissas que a gente tem de informações dentro do contexto científico. Bom, o que é isso importante? É um desafio que nós temos para utilizar a ciência, para tentar, dentro do contexto da pandemia,
fazer com que a gente tenha o tratamento. A pós-verdade atrapalha. Como eu falei, a pós-verdade, quando a gente vai pensar, é interessante, o relativismo é interessante. Quando a gente vai pensar num contexto antropológico, é interessante, porque a gente está pensando naquele contexto. Agora, no contexto de resolução de um problema, do vírus, é interessante? Não é. Então, eu tenho que basear na ciência. Ciência tem seus problemas? Temos. Nas limitações? Sim. Ela não é dona da verdade? Não é. Mas, no contexto, ela funciona melhor se eu pensar de uma forma utilitarista. Também é importante colocar, que seria o produto da ciência. Essa é uma coisa legal de discutir agora, só para fechar. Aí vocês podem me perguntar o que vocês quiserem. Pessoas confundem, então, coisas diferentes. O que eu falei para vocês, de exemplo, lei, teoria e hipótese. Toda vez que alguém perguntar para vocês, alguém falar para vocês, é só uma teoria? Você fala, não, é uma teoria. Isso significa que nós temos várias evidências que sustentam um paradigma, que é uma explicação para aquele fenômeno. Lei. Sim, é lei. A lei é um conjunto de explicação matemática para um fenômeno. Lei, a teoria vira lei? Não vira. Tá? Hipótese pode virar uma teoria, hipótese pode virar uma lei, e as duas podem caminhar juntas. Beleza? Beleza. Então, essa é a primeira coisa que é importante saber. A outra coisa é em relação à ciência. A ciência tem certeza das coisas? Não, a ciência é baseada na dúvida. Tá? Até a gente fala que a ciência, a frase mais gostosa de escutar na ciência hoje, não é eureka, que essa é uma ideia, a ideia antiga que a gente tinha, tipo, eureka, descobri a resposta dessa coisa. Não. A pergunta, a frase mais interessante hoje na ciência é engraçado. Essa é a frase mais gostosa da ciência hoje. Engraçado. Por que deu o resultado que eu não queria que desse? Que eu não acreditava que ia acontecer? Por que aconteceu um resultado que não era o que eu achava que ia acontecer? Essa é a frase mais gostosa da ciência hoje. Interessante. Engraçado. Tá? Então, já muda, já fica uma ciência mais negativista do que positivista. A pergunta é mais importante do que a afirmação. E a última coisa que eu quero falar é essa, que são as 3 coisas que eu acho importantes vocês colocarem, a ciência não é o seu produto. E o produto é a tecnologia. A ciência é a forma de fazer aquele produto. É a forma de construir um conhecimento. Então, quando a pessoa chega... Hoje nós temos um mundo dominado pelo produto da ciência. Dominado pela tecnologia. Dominado pelo telefone, dominado pelo computador, pela internet, pelas mídias sociais, pelo YouTube que a gente está aqui fazendo. Isso é um produto da ciência. O mundo é dominado pelo produto da ciência. Mas o pensamento científico não é status quo. A sociedade, a cultura não é dominada pelo pensamento científico. Não. Lembrando, a Constituição de todos os países não é baseada em ciência. A própria lei não é baseada em ciência. Se a gente considera que uma pessoa ela decide o que ela vai fazer, ou considera que uma pessoa tem meritocracia, isso já não é baseado em ciência. Porque se a gente sabe que o DNA de uma pessoa para outra é diferente e pode alterar, inclusive, a cognição ou a capacidade, a competência de uma pessoa, eu posso falar que uma pessoa tem a mesma capacidade para chegar no mérito aonde a gente vai colocar? Não tem. Então, em nossa Constituição, não é baseado, nossa sociedade não é baseada em ciência. Não é a primeira coisa. Mas é baseado no produto da ciência. E aí, para fechar essa ideia, tem um livro muito bom que chama O Mundo Assombrado por Demônios, do Carl Sagan, escrito na década de 90, que ele previu e 30 anos depois. Ele previu que o mundo dominado por tecnologia, na mão de pessoas que não pensam de forma científica, pode levar ao caos. E hoje nós temos presidentes que têm ferramentas nas mãos, como Twitter, como live de Facebook, como lives da internet, sabem utilizar muito bem o produto da ciência, mas não pensam de forma científica. Pensam de forma ideológica e eles utilizam a ciência para fazer eles adoram tanto, né, fazer uma disseminação de ideologia cultural.
ou disseminação de uma ideologia de forma de pensamento que não é o pensamento científico. E o Carl Sagan já previa isso, que isso seria um péssimo, mas péssimo para a sociedade. Bom, gente, eu já falei demais, já deu 1h30, não deu? Deu, peraí, deixa eu consertar. Deu. Consegui. Deu sim. Mas Falei tá perfeito, pode falar à vontade. Gente, vamos lá, perguntas. Alguém tem pergunta? Gente, pode perguntar qualquer coisa. Deixa eu olhar aqui quem que é. A Carol Pego, Carolina. Já foi minha aluna, né? Ela não é da TO? Acho que a Carolina é da TO, não era? Acho que ela foi minha aluna. Não sei. Eu Olha, eu tenho uma pergunta. Pode perguntar. Esses lugares que estão postando artigos, por exemplo, BioArc e outros lugares que postam artigos sem ser revisados, o que você acha, assim? Você acha que isso é uma coisa que contribui ou é uma coisa que mais atrapalha, do tipo... é aquele desespero para ter que publicar logo e ter, né, no nome lá, publiquei. Sim. Essa é uma pergunta muito boa, que é muito engraçado. Como é que às vezes a gente pensa em soluções para alguns problemas? Viu? Carol, tem um delay entre a hora que eu falo e a hora que eu vejo vocês me respondendo. Mas eu relembrei do seu rostinho, legal. Mas é o seguinte, igual a internet, quando a gente pensou da internet, quando ela foi criada, né? Eu peguei bem o comecinho da internet lá na década de 90, quase entrando na faculdade na época. A gente pensava assim, nossa, a internet vai ser sensacional porque ela vai democratizar o conhecimento, vai passar o conhecimento para todo mundo vai ter acesso, vai ser sensacional, fenomenal. A internet vai ser a solução para a ignorância. E o efeito colateral foi excesso de informação sem a ferramenta de construção de conhecimento, de novo, Carl Sagan, deu esse efeito horrível que a gente tem hoje, que são pessoas acreditando em informações porque elas não sabem diferenciar o que é uma informação verídica e o que não é. Muito comum, por exemplo, tem um vídeo de um médico agora, não sei se é médico de verdade, falando do que não tem muitas pessoas morrendo, né, com coronavírus e tal, e ele põe o link oficial do governo, mas durante o vídeo ele fala números que não estão no link. E as pessoas não têm a cultura de clicar para conferir se aquilo que ele está falando é verdade. Então, ele usa um link verdadeiro do governo, né, dos dados oficiais, mas ele fala no vídeo números que não estão lá. E as pessoas acreditam no que ele falou, e não no que está no link, porque elas não olham, não verificam também. Então, mesmo tendo todas essas informações, a disponibilidade de informações da internet, e a gente achou que isso seria sensacional, porque democratizar o conhecimento, aquilo não aconteceu do jeito que a gente imaginava, e hoje a gente vê que a internet está dando mais problemas, principalmente para as eleições, isso tudo, que as pessoas descobriram que é fácil manipular, está dando mais problema do que sendo solução, né? Porque a gente não sabe utilizar. A mesma coisa foi o bioRxiv. Porque quando o pessoal pensou no bioRxiv, a ideia era o seguinte, ao invés de eu ter, né, quando eu submeto um artigo para uma revista, o editor-chefe recebe, aí ele manda para um editor, os editores que não são chefes, são os editores da revista, que cada um tem uma área diferente. Eu, por exemplo, sou editor de uma revista em que eu pego mais a parte de neurociência, principalmente de neurodesenvolvimento. Aí o que acontece? O editor-chefe manda para mim, eu vejo o artigo e falo, olha, esse artigo ele está falando de serotonina e desenvolvimento do núcleo da RAF, tá? em zebrafish. Zebrafish nem tem núcleo da... Tem núcleo da RAF. Mas aí, zebrafish. Aí, na hora que eu vejo, que eu pego isso, eu falo assim, deixa eu ver quem que eu sei que é especialista em zebrafish, serotonina, núcleo da RAF, para mandar para essas pessoas fazerem a análise crítica, tá? Fazerem estudarem o artigo para ver se fazer uma crítica em relação ao artigo. Aí, o que eu faço? Eu, como editor, eu escolho 3 revisores, mais ou menos, e mando. Tem um cara na Índia que ele é especialista em zebrafish. E ele sabe entender isso. Tem um outro lá na Dinamarca que é especialista em serotonina. E tem um outro que é no Brasil que é cracaço em serotonina no zebrafish. Aí eu mando para esses 3 e pergunto, gente, vocês se disponibilizam a estudar e criticar esse artigo? Aí os 3 respondem, sim. Aí beleza. Aí o que acontece? Mando para eles, espero mais ou menos aí 20 dias, 30 dias, aí eles me mandam de volta
os questionamentos e as críticas que eles têm em relação ao artigo. Aí eu pego, vejo o comentário dos 3, falo, esse aqui da Índia falou que era muito bom, gostava muito, esse aqui da Dinamarca também falou que era muito bom, mas esse aqui do Brasil está reclamando que o receptor de serotonina no zebrafish não é bem assim que funciona. Então ele está pedindo para fazer uns 2 experimentos a mais. Aí o que acontece? Eu, como editor, eu pego esses 3 comentários, mando de volta para o autor e falo assim, olha, ele pediu para fazer esse experimento a mais porque ele está em dúvida em relação a esses resultados. Aí, beleza. Aí passa 6 meses, os alunos lá fazem os experimentos, o professor escreve de novo, manda de volta para mim. Eu recebo, jogo de novo, mando de volta para os revisores. Os revisores falam assim, esse aceita, esse aqui fala, eu também aceito, agora ficou bom. Aí aceitou, o artigo é aprovado. Qual que é o problema disso? Eu tenho opinião só de 3 pessoas. Não é verdade? Por mais que eles sejam especialistas, são 3 pessoas. 3 pessoas que vão olhar se tem algum problema lógico ou de desenho experimental em relação ao artigo. Mas são 3 pessoas. E aí, qual que era a ideia? gente, e outra coisa. Essas 3 pessoas, o autor não sabe quem são. Então, os revisores, eles são escondidos. Ninguém sabe quem são eles. Então, pode ser que um só de birra, porque nós somos humanos, ele fala, não gostei desse artigo, não. Por quê? Porque ele está fazendo uma coisa igual. E aí o dele pode sair primeiro, entendeu? Então tem essas críticas, alguns probleminhas desse sistema que funciona muito bem, mas tem alguns problemas ali por trás. Tá? Aí o que acontece? Aí o pessoal pensou, não, vamos fazer o seguinte, joga no bioRxiv, aí o bioRxiv, ele é aberto, é democrático, todo mundo vai lá, critica, briga, reclama do artigo. E aí, antes de você mandar o artigo para os revisores de uma revista, você já passa por um crivo de críticas de pessoas que são interessadas naquele assunto. Então, você passa por uma melhora do seu trabalho antes de mandar para uma crítica oficial. Excepcional ideia, não é? Seria muito interessante. E de uma forma utópica, maravilhosa, né? Antes de você mandar para um artigo, para uma revista científica, você tem a crítica dos seus colegas. Qual que é o problema? As pessoas já estão aceitando aquilo como se fosse um trabalho científico sem críticas. E esse é o nosso problema, que como nós somos ansiosos para ter uma resposta muito rápida, a gente acaba esquecendo. Entendeu? Dessa parte crítica do artigo. Tem um outro que deixa eu ver, que é tem mais uma pergunta, você achou? O Nelly. Nelly fez aquela pergunta, né? Data-driven research pode ser considerado método científico, já que não parte de uma hipótese pré-definida, você simplesmente varre grandes conjuntos de dados e busca de padrões. Nelly, eu vejo o seguinte, nós temos 2 formas, né, da ciência, que é uma ciência mais observacional, né, que seria, eu vou observar se tem, até tirando essa parte data-driven, seria a cor de um pássaro, se existe uma espécie diferente. Você não vai ter uma hipótese, né, mas você vai ter a busca se existe uma espécie, um pássaro com uma asa, uma cor diferente. Então, é válido, né, é uma forma de ciência também, para você achar esses padrões diferentes. Só que é um primeiro passo, porque depois você tem que testar. Né? Então, é uma forma de ciência importante. Até acho que a Beatriz Campos até colocou aqui, Bruno, para você, como a busca pelo asterisco diferencia do viés de confirmação hoje? Essa é uma boa pergunta também. Seria basicamente isso também, de você buscar, achar que tem um padrão, né? Você fica buscando aquela diferente de padrão, só que depois você tem que ver se aquilo é verdade. E aí você vai testar, você pega aquela informação que você fez de uma forma observacional, e aí você coloca uma hipótese em cima daquilo. Então, no data-driven, ou busca pelo asterisco, você vai atrás, né, para buscar alguma confirmação. O data-driven é um pouquinho mais diferente, né, é mais honesto. A busca pelo asterisco, ele tem mais um viés de confirmação mesmo, ele é mais baseado no seu viés que você quer que apareça, então ele é mais desonesto. É um desonesto honesto, né, porque é um desonesto pelo desespero do aluno de conseguir achar um resultado, porque a gente cria uma cultura que asterisco é mais importante que a falta de asterisco, né? A gente tem essa cultura, esse viés cultural dentro da ciência. O data-driven não, é você observar a informação e você vê se você acha aquele padrão. E aí o data-driven, ele fica naquele problema, né? Seria o seguinte, eu deixo o meu método, a minha crítica, mais astringente ou menos astringente, ou seja, mais rígido ou menos rígido.
né? Tipo assim, eu abro a lente a lente não, o diafragma da minha foto para ela pegar mais informação, aí fica super exposta, ou eu fecho o diafragma para pegar menos informação. Os dois têm desvantagens, né? Desvantagem do método, do instrumento. Um pode dar mais falso positivo, um pode dar mais falso negativo, né? E isso no Data Driven a gente fica Data Driven Research, a gente tem esse problema, né? Que é buscar dados, né? Olhar dados e tentar achar padrões. Ele tem essa desvantagem, né? Vantagem não, essa limitação, que eu posso abrir e facilitar o aparecimento de padrões, ou eu fecho demais e aí dá o falso negativo, que eu não acho padrão quase nada, né? Mas depois que você acha, aí você pega essa informação, eu acho que é uma premissa, você fala, ó, tem essa premissa que foi achar esse padrão baseado com essa técnica, e agora vamos ver se esse padrão ele é causalidade, vamos ver se esse padrão é um fenômeno da natureza, ou foi uma anomalia pela técnica que eu utilizei. E aí isso que é legal, eu acho que o Data Driven ele direciona a gente para achar alguns padrões que são sensacionais, mas ele direciona, mas ele fica limitado no direcionamento. Depois ele não dá para você afirmar causalidade ou se aquele padrão da natureza é realmente observado na natureza. Você tem que fazer mais testes. Mas isso todos, né? Eu acho que não é só o Data Driven. Eu acho que qualquer técnica que a gente usa, se a gente usa microscopia, você vê hoje, por exemplo, não dá mais para você fazer microscopia, só microscopia. Você faz uma técnica só e fala, não, confirmou. Hoje não, hoje a ciência, a cultura da ciência, você faz depois faz outro, né? E aí você vai vendo que tem o mesmo padrão de resultados, aí você fala, não, agora fechou, né? Agora tem esse resultado, fica um padrão mais forte. Então a gente já tem essa crítica interna dentro da ciência para a gente fazer isso. Não sei se respondi, né? Depois você me fala, você pode fazer um comentário se tem outra pergunta em cima do que eu falei. A Beatriz acabou falando, mas às vezes a gente vê pessoas que mudam a forma de testar até encontrar o asterisco. Perfeito, perfeito. Essa é outra coisa também que é interessante. A pessoa, principalmente em relação à ferramenta de estatística, né? Ela pode tentar falar assim, eu vou começar usando uma ferramenta de estatística de Bonferroni, que é mais rígido, né? E aí eu faço o Bonferroni, que é um pós-hoc para teste estatístico. Aí depois eu falo assim, não, se eu fizer o Bonferroni, eu tenho mais chance de ter falso negativo, que eu não acho associação, não acho essa diferença. Aí não deu certo, você fala assim, eu acho que eu vou tentar, então, o Newman-Coyce. Aí que ele é mais aberto, ele é mais fraco, né? Fraco assim, ele dá mais falso positivo. Aí a pessoa fica buscando asterisco e ela fala assim, não, vou testar agora com outro teste estatístico. Não. O ideal é, quando você faz o desenho experimental, você fala, não, qual ferramenta eu vou usar? Por quê? Porque eu não quero ter um viés que eu quero achar. E aí, obviamente, hoje a gente está, o pós-hoc mais aceito hoje, né, dentro da comunidade científica, está sendo o Tuck, porque ele fica mais ou menos no meio termo. Aí a pessoa fala, não, vou fazer o Tuck. E aí você fixa nessa parte, e você não vai mudar só para aparecer um asterisco. Então, essa honestidade intelectual, ela é importantíssima, para a pessoa não sair correndo, usando técnicas diferentes, só para aparecer o que ela quer que apareça, entendeu? Bom, Bia, eu não sei, a Bia, né? Eu não sei se eu respondi. Bia, porque eu já conheço a Bia. Bia, não sei se eu respondi o que você queria. Se tiver mais pergunta, pode falar. E tem mais uma. Pode ir, Tainá? Posso falar outra? Sim, pode ir. Então tá. O Pietro me perguntou aqui, por que a astrologia, uma pseudociência, é tão aceita por pessoas, incluindo as do meio científico? O que a difere em relação às outras, como terraplanismo, antivax, que são repudiadas pela maioria? Boa, Pietro. Gostei. Bom, conversando com vários dos meus colegas, porque eu acho um saco a astrologia. Essa cultura é um saco, eu não consigo me divertir. Mas, conversando com alguns colegas, né, que gostam da astrologia, eles não levam a sério. Eles levam dentro da ciência. E conversando com o viés do grupo que eu converso, tá? Então, dentro desse contexto, eles não levam a sério. Eles gostam da brincadeira, né? Eles se divertem, né? Fazendo mapa astral, essas coisas todas. Mas eles é mais por uma diversão. E aí, nesse caso, se a pessoa coloca como diversão, eu acho que é até interessante. Né? Eu acho que é legal a pessoa se divertir. O que eu fico triste é quando pessoas ganham muito dinheiro, né? Utilizando
essas diversões, né? Para não falar que é pseudociência, mas essa diversão para ganhar dinheiro e acaba influenciando a vida de uma pessoa, né? Eu não sei se vocês estão assistindo agora o virou entretenimento, a Letícia colocou aqui. Mas não sei se vocês gostam do Westworld. Westworld é de 2 primeiras temporadas, é uma série sensacional sobre inteligência artificial, sobre livre-arbítrio. É interessante, eu adoro essa série. As 2 primeiras temporadas foram muito boas nesse aspecto, a terceira temporada está indo mais com um viés de como você direciona o comportamento de uma pessoa, mais ou menos, tá? E eu vejo ali quase como se fosse, lógico, guardadas as proporções, eu não faço analogia com astrologia, mas astrologia, se você chega e fala para uma pessoa, a pessoa vê lá, fala, hoje vai ser um dia muito ruim, putz, já mudou seu humor, ou seja, seu dia vai ficar ruim porque inventou na sua cabeça que vai ficar ruim, entendeu? Então a gente sabe desses vieses, né? Então eu vejo mais, Pietro, é como se fosse diversão. Agora, por outro lado, o que você coloca, se eu for olhar fora da comunidade científica, né, ou de pessoas que não são céticas, que eu acho que o ceticismo tem um papel fundamental na construção de uma sociedade, para a honestidade, né, de uma sociedade, eu acho o ceticismo muito importante, o que é diferente de negacionismo, né, ceticismo é você duvidar até que você tenha uma demonstração forte daquilo, né, e mesmo assim você ficar com a pulga atrás da orelha. O negacionismo, isso não é ceticismo, é você não querer acreditar, né, isso é uma outra coisa, é diferente. O que a gente vê, por exemplo, quando a gente olha as pessoas que não têm um treinamento para ceticismo, para questionamento, elas buscarem padrões em comportamentos ou qualquer outra coisa que dê sentido para a vida delas, né? E aí a gente vê isso em várias coisas. Por exemplo, é interessante você ver pessoas querendo justificar alguns dos comportamentos delas por uma configuração plana de visão dos astros, né? Da perspectiva da Terra. É bizarro, né? A gente pensar nisso. E aí isso define e justifica o comportamento dessa pessoa. É uma terceirização até mesmo dos problemas dela, né? Porque ela fala, não é meu, isso aí foi definido pelas estrelas, então pronto, então eu posso ficar mais tranquilo. Aí você pode fica até mais fácil para a pessoa justificar, né? Falar assim, não, eu sou assim, né? Eu não sei, tá? Eu não conheço nada de... Mas eu sei uma coisa, sei, eu sou leão. Leão é bravo, se não me engano, leão é bravo, né? Porque eu associo o leão ao bravo. Então, leão, eu sou leão, eu sou bravo assim mesmo. Aí a pessoa não tenta nem mudar o comportamento dela, porque ela fala, não, eu sou leão, eu sou assim mesmo. Então, eu imagino que algumas pessoas se sentem mais confortáveis quando elas se sentem abraçadas por uma crença dessa, entendeu? E aí, essa justifica e dá o conforto em relação ao comportamento que ela tem. Eu imagino que seja isso, Pietro. Eu imagino mais isso, tá? Só completando, teve uma matéria, se não me engano, foi da BBC, que um cara foi eliminado de uma entrevista de emprego por causa do signo, né? Tipo, perguntaram o signo dele e ele foi eliminado. Aí ele perguntou agora, eu lembrei disso. Mas estão perguntando seu signo aqui, Bruno, olha só. Mentira, não. Perguntaram onde? Perguntaram meu signo? É brincadeira, só não perdi a chance. Gente, tá ficando tarde, mas se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, fiquem à vontade. O Bruno é de vocês. Então tá, mais gente. Perguntas? Se não quiserem, vamos encerrar. Isso. Isso. Então é isso, gente. Muito obrigada. Daremos mais notícias das próximas lives. Acompanhem nosso Instagram. Deixem o feedback de vocês. Deem sugestões. Fala se gostou, o que espera que tenha daqui pra frente. Tudo isso é importante pra gente continuar. Muito obrigada. Boa noite para todo mundo. Gente, obrigadão pela atenção. Obrigado por ter me escutado tanto tempo.